Faz a tua oração para Deus nesse momento. Diga para Ele aquilo que tu veio buscar aqui nessa noite. Pede para Ele acalmar o teu coração se tem qualquer tipo de agitação interna, preocupação, angústia, qualquer coisa que possa te roubar aquilo que Ele tem para entregar para ti nessa noite. Use esse momento para preparar o teu coração, os teus ouvidos. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a absorver toda a palavra ministrada nessa noite, Pai. Ela possa cair no nosso coração, que nosso coração seja como uma terra fértil, Pai, que multiplique essa semente. Em nome de Jesus, Pai, não somente para o nosso sustento espiritual, mas para que nós possamos sustentar os nossos irmãos mais novos na fé, aqueles que estão chegando, Senhor, os nossos discípulos, pessoas que estão debaixo da nossa liderança, Senhor. Nos ajuda a entender aquilo que a Tua palavra fala sobre a aliança, Senhor. E se existe alguém aqui nessa noite que talvez ainda não tenha uma aliança contigo, que possa compreender a importância de ter uma ligação com o Senhor, de ter um compromisso de fidelidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa fidelidade contigo se estenda até a volta de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a aquecer o nosso coração com o Teu amor mais uma vez. Se estamos frios, Senhor, que o Senhor possa aquecer o nosso interior com o fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, consagramos a Ti essa noite mais uma vez. Consagramos a Ti os nossos ouvidos, os nossos olhos. E queremos Te pedir que o Senhor fale o nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, podem se colocar nos seus lugares. É uma alegria porque a gente vê que cada vez os cultos de ensino estão mais cheios, né? No início, as terças-feiras eram basicamente essas duas colunas aqui e só até a metade. E tem cultos que tem vindo muita gente, né? Glória a Deus. Isso é um sinal de fome e sede, né? Pela presença de Deus. Irmãos, eu vou falar um pouco com vocês. Isso aqui é quase que uma extensão do congresso de Romance Real. Quem estava aqui no final de semana passado? Vamos chutar uns 35% do público que está aqui estava. Então me perdoem se eu repetir alguma coisa. Tem um assunto específico que eu vou repetir, mas eu quero falar um pouquinho sobre a seriedade da aliança. E os meus auxiliares lá atrás, meu auxiliar, por favor. A gente coloca ali, irmãos, para facilitar, porque quando a gente escuta, a gente só escuta. Quando a gente escuta e vê, são duas coisas que a gente faz e ajuda a gravar melhor. Então, você que trouxe material para anotação, aproveita que está escrito ali e passa pro caderninho, depois tu pode estudar em casa, né? Ou se teve alguma coisa que tu não deu tempo de abrir, algum texto bíblico, anota, depois você pode
ler em casa. Eu acho que tem que baixar um pouquinho aqui, que está dando um pouquinho de microfonia. Pode passar o primeiro slide, por favor. Eu coloquei ali, irmãos, em primeiro lugar, as línguas mais antigas, né? A aliança, o significado em hebraico, berit. Pode ser que eu estou lendo errado, mas está lá em cima. E o significado, então, né? Cortar onde flui sangue, indicando mutualidade, pacto mútuo, feito em base de igualdade. É uma troca, um acordo em que Deus me dá e eu tenho que dar para Deus o mesmo. Então, essa é a definição em hebraico de aliança. Logo que a gente fala em aliança, o que a gente lembra? Anel, né? E hoje é muito usado esse termo para anel de casamento, né? Se você vê uma pessoa que está usando uma aliança, você sabe que ela está compromissada com alguém, ou casada, depende da mão que está usando, né? E isso aí os solteiros sabem bem, porque quando vem alguém diferente na igreja, já fica olhando, né? Ver se tem algum anel na mão. E em qual dedo que está também, né? Então, é um sinal externo para mostrar um compromisso que essa pessoa pode ter. E, próximo slide, aliança em grego é diatek. Significa desigual, dar sem receber. Deus me dá tudo o que eu preciso, não exigindo nada em troca, a não ser a fé e a obediência. Portanto, é uma aliança diferente da primeira e, além disso, superior. Então, no primeiro momento, parece serem coisas totalmente diferentes, a tradução em hebraico e a tradução em grego. A de hebraico traz um pacto mútuo feito com base na igualdade, ou seja, se eu me comprometo com a Karine, que eu vou guardar um segredo para ela, eu faço uma aliança com ela de fidelidade com ela, que o que ela me contou eu não vou contar para ninguém, ela também faz isso para mim. Esse seria a primeira tipo de aliança, né, que o hebraico chama de berit. E o segundo seria a aliança que Deus faz com a gente, né, que é o diatek, que é realmente uma aliança desigual. Na verdade, Deus escolheu nos amar, tanto que diz que Ele nos amou primeiro, né? Quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Ele fez uma aliança de amor com a gente, de compromisso, de salvação, sem que a gente fizesse nada. E isso a gente descobre quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente entende que a salvação é de graça. Porque o que você fez para receber a salvação? A gente não entende. É a graça e a misericórdia dele que nos alcançou. Porque a gente vai tentando ficar um pouco melhor. Mas quando ele nos alcançou e nos deu salvação, a gente não tinha nada de bom para oferecer para ele. Ou tem alguém aqui que vivia uma vida santa, justa, além do Samuca que levantou a mão, mais alguém? Sem pecado algum, né? Que não tinha nada de errado. E o grande erro que muitas vezes a gente cai, depois que a gente conhece a Cristo, é achar que Ele vai nos amar mais se a gente for mais obediente, se a gente for mais correto e mais justo. Uma mentira. Porque a medida do amor de Deus já é sobrenatural, já é transbordante. Nada do que tu fizer ou deixar de fazer vai fazer Ele te amar mais. Óbvio que Ele deseja a nossa obediência. Por isso que a gente bate em cima da tecla sempre. Leia a Bíblia e ore. Porque ali Deus vai falar com a gente aquilo que a gente tem que ser transformado para agradar mais ao coração de Deus. Mas a medida de amor dele não vai alterar. Não tem como. E isso é demais. É essa aliança que Deus tem conosco, então. As alianças não eram somente feitas de Deus para com os homens, mas de homens para com homens também, do homem para com Deus, de Deus para o homem. E tinham diversos motivos, guerras, uma aliança de guerra, uma aliança de amizade, uma aliança de amor, uma aliança de casamento. Então a gente vai falar um pouco mais sobre como é que funciona uma aliança, né? E uma coisa que a gente não pode deixar de citar, que eu queria que você abrisse, é em Levíticos 17:11. Levítico 17:11.
Ó, o que diz lá? Vou esperar vocês abrirem. Para tudo que Deus cria, o diabo cria algo para imitar. E uma das coisas que o diabo criou para imitar, Deus escolheu como forma, um método escolhido por Deus, né, para poder fazer uma aliança foi através do sangue. Vamos ler aí esse versículo. Olha, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. E o sangue que faz propiciação pela vida. Então, está falando sobre o sangue carregar vida em si. Deus escolheu o sangue como uma marca de uma aliança. Quando o sangue fosse derramado, uma aliança seria feita. E aí você já começa a lembrar. Quem já viu assim, na rua que tem, esqueci o nome, cruzamento, galinha morta, quem já viu? Ou na beira da praia tem muito, né? Galinha, é o que a gente mais costuma ver, né? Mas assim, tem animais, bodes, tem animais maiores, às vezes é só sangue, cachaça, pipoca, não, mas o que envolve sangue, derramamentos de sangue de animais, né? Por que isso? Porque tudo que Deus faz, o diabo copia, né? E quando Deus instituiu que para haver perdão de pecados deveria haver sangue ser derramado, e lá no Antigo Testamento, quem já leu o Antigo Testamento vê que é uma carnificina, é um horror. Para ser perdoado, olha, primeiro que o cara tinha que ser bem financeiramente, porque ele precisava, dependendo do pecado, matar um boi. Irmãos, quanto é que custa um boi? Alguém aqui trabalha com animais, sabe quanto é que custa um boi? 3.000. Já pensou? Já pensou, dependendo do seu pecado, você tem que trazer um dízimo em dinheiro de 3.000 reais aqui. O cara tinha que ter dinheiro. E era rápido e fácil de acontecer isso. Ou tinha que matar uma ovelhinha, que deve custar uns 300, 400 reais. Dependendo da condição financeira, eles também aceitavam o sacrifício de uma pomba-rola. Aí o cara tinha que ter uma criação de pomba em casa. Ou ele tinha que aprender a caçar, né? Porque era o jeito que Deus perdoava os pecados. Até que Deus mesmo pôs um fim nisso, através do sacrifício do Cordeiro Santo, sem defeito, sem mácula, Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos algumas canções que falam sobre o Cordeiro, né? De repente você escuta a canção na igreja que diz sobre o Cordeiro, ovelha muda, como ovelha muda, né? Estou seguindo o Cordeiro. O que significa isso? Está se referindo a Jesus Cristo, quando fala sobre o Cordeiro sem defeito, ovelha, porque Ele foi o sacrifício sem defeito nenhum, e Ele derramou de uma vez por todas o sangue dEle naquela cruz, para que nós fôssemos livres do pecado que a gente já tinha cometido, e daquele pecado que você e eu vamos cometer amanhã, semana que vem, daqui a um mês, porque até a volta de Jesus, possivelmente, nós vamos pecar ainda. Então, Ele se fez sacrifício de uma vez por todas. E Satanás fica repetindo isso, então é uma afronta a Deus, né? Eu, particularmente, quando vejo esse tipo de coisa, assim, porque é como se aquela pessoa que fizesse aquele sacrifício falasse assim: o sacrifício de Jesus não foi o suficiente, eu preciso continuar matando minhas galinhas, minhas pombas, minhas ovelhas, meus bois, seja lá mais o que for. O sacrifício de Jesus não foi o suficiente. É uma afronta, né? E claro, a grande maioria das pessoas que faz isso não entende, não sabe que isso é pecado. Por isso que a gente tem que sempre orar, né? Quando a gente passa por um lugar desse, orar pelas essas pessoas. Quando a gente ouve batuque perto da nossa casa, quando a gente conhece alguém que trabalha com isso, a nossa posição tem que ser em amor, orar para que eles entendam. E ir lá, falar do amor de Jesus para essas pessoas. Porque só a oração não é o suficiente, você tem que ir lá, se deixe ser usado por Deus. E não precisa ficar com medo, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ai, mas o pastor Fabiano falou outro dia, né? Parece, mas eu vou naquele lugar, me dá uma dor de cabeça, me dá uma pressão. Mas, irmãos, se você tem isso, abre isso para o seu discipulador e vamos orar por isso. Porque se você está sentindo uma opressão,
pode ser que você não está tão assim do lado de Jesus. Porque quem tem que falar, ai, eu estou com uma dor de cabeça, são os demônios, quando você chega nesse tipo de lugar. Quem tem que sentir tontura, quem tem que passar mal, não é você. É quem está praticando esse tipo de coisa. Eles têm que dizer, meu Deus. Os demônios vão ter que falar, meu Deus. Acordou, chegou, e agora? Teve uma vez, há uns anos atrás, que uma pessoa, um irmão convertido, começou a evangelizar um vizinho, e aquele vizinho era envolvido com muitas obras desse tipo, né? E aí um dia ele caiu, possesso por um espírito, né, num culto, e ele rangia assim, falava, mudava de voz, né, e dizia assim, e fazia pouco tempo que aquele irmão convertido tinha se mudado para aquele lugar, e aquele que estava sendo evangelizado dizia assim, tu tinha que ter te mudado para o lado dele, que tu tinha que sair de onde tu estava e vir para cá, com a voz assim de demônio, né? Então quem tem que falar isso é o diabo mesmo. A gente tem que atrapalhar, e já fica uma pergunta, tu tem atrapalhado onde tu está? Será que os demônios eles têm se incomodado com a tua presença, né? Muitas vezes, de repente, você não vai ouvir isso, mas espiritualmente tu tem que saber que está fazendo a diferença, né? Amém? Vamos passar para a próxima. Ali a gente já falou, né? O método escolhido. Opa, volta. Ai, já foi tudo isso aí. Te atrasou, Augusto, demorou. Vai para o próximo. Requisitos legais para se fazer uma aliança. Uma das formas de mostrar que você tem uma aliança com Deus ou com uma pessoa é a troca de presentes. Vamos abrir ali em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15, 1. Essa troca de presentes significava que, por exemplo, eu troquei o meu lenço com a Karine. O meu lenço é dela e o lenço dela é meu. Virava uma coisa só dos dois, tipo um casamento, como deveria ser, biblicamente falando, né? Que a gente sabe que muitos casamentos não são assim. Mas olha o que Deus falou em primeiro lugar. 15, 1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus prometeu uma recompensa a Abrão. E já volta para o capítulo 12 agora, Gênesis 12, vira a página aí, o versículo 3. A promessa de Deus para Abrão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então a maneira como Abraão agiriam com ele, a maneira conforme ele abençoasse, ele seria abençoado. E quem abençoasse ele seria abençoado também. Então foi uma das promessas de bênçãos que Deus deu, né? E agora vamos lá para 1 Samuel, capítulo 18. Esse é bem interessante. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. Era comum a troca de túnicas também, né? Ou capas, tem versões que falam diferente. E olha o que diz ali. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, ou uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e o deu a Davi, e com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu centurião. O que ele estava dizendo com a troca de presente? Que ele tinha uma aliança de amizade com Davi. Então, era característico da época esse tipo de troca de presentes. E eu lembrei, gente, nós não vamos ler todo ele porque é bem comprido, mas anote Gênesis, o capítulo 38.
vai contar uma história que eu vou resumir para você, todo o capítulo, tá? Conta a história de um homem chamado Judá, que era sogro de uma mulher chamada Tamar. Esse homem, ele teve 3 filhos. O primeiro era chamado o segundo Onã, e o terceiro filho se chamava Selá. Casou com essa mulher chamada Tamar. Só que diz a palavra de Deus que ele era um homem muito perverso, muito mau, e ele foi morto pelo próprio Deus. Então, se você não é muito santo e tem andado no caminho de perversidade, a Bíblia cita que um homem perdeu a vida por causa disso, né? Pela perversidade que ele tinha. Era normal naquela época, se uma mulher ficasse viúva sem filhos, que o próximo filho, no caso o irmão, né, deveria assumir aquela viúva, sendo bonita ou não, sendo magra ou não, e deveria estender a descendência do irmão falecido. Então era uma posição bem difícil para esse cara chamado Onã. E ele ficou só com a parte boa. A palavra de Deus fala que ele tinha relações com a cunhada, então, que se tornou esposa, mas como ele sabia que os filhos que ele fosse ter com ela não seriam herdeiros do sangue dele, que pela lei deveria ter o sobrenome do irmão, deveria ser descendente do irmão, ele tinha relações com ela, e a palavra de Deus fala que na hora de ejacular, ele deixava o sêmen todo cair no chão e ela não engravidava. Deus viu isso e matou esse cara chamado Onã também. Tudo isso está no capítulo 38, tá? Aí, Judá, que era o pai dessas criaturas abençoadas, ele prometeu que o Selá, assim que tivesse idade para casar, ia estender as descendências dos 2 irmãos falecidos. Só que ele disse que ele era muito novo, e a gente não tem como saber se realmente isso era verdade, mas a palavra fala que ele teve medo de que o terceiro filho, chamado Selá, morresse. Então, de certa forma, foi uma desculpa que ele deu, de que ele tinha que ficar adulto para depois casar com ela. Aí essa mulher chamada Tamar conversou com o sogro falou, olha, volta para a casa do teu pai e fica lá, como viúva, espera o Selá crescer, e assim que ele for adulto, eu te aviso. Só que o tempo passou, e nada de chamar a tal da Tamar para poder casar com o Selá. Aí, irmãos, o que essa mulher fez? Essa gloriosa. Ela se vestiu de prostituta e foi para a cidade vizinha, que ela sabia que o sogro dela estava lá, e fingiu ser uma prostituta. E enquanto ela estava lá, fingindo ser uma prostituta, quem passa pelo lugar e vê ela? O sogro. E se encantou com a Tamar. Ele falou que queria ter relações com ela, e daí ele falou que daria por esse serviço, que já é muito antigo, a prostituição já é um serviço muito antigo. Ele prometeu que ia dar uma cabrita para ela, um cabrito, como pagamento. Aí o que aconteceu? Eles tiveram relações, ele sem saber que ela era nora dele. E se você for ler lá em Levítico, fala sobre isso também, que é pecado abominável aos olhos do Senhor. Esse tipo de relação é incesto praticamente. E eles tiveram relações. E aí, depois disso, ela falou, o que eu vou ter como garantia? Porque ele não tinha cabrita ali, certo? Ele não tinha saído com essa intenção, né? E aí ela falou assim, olha, me deixa o teu cordão, o cordão que ele usava no pescoço, e o teu cajado. E depois tu manda a cabrita e eu te devolvo os teus pertences. Muito esperta, como eu já falei. Ela foi embora com aquele cordão e aquele cajado. E depois, conforme ele tinha combinado com ela, um servo dele, amigo, foi lá e levou a cabrita. Quando ele chegou lá, aonde estava Tamar? Não estava mais. Tamar tinha voltado para a casa do seu pai. E ela estava grávida do sogro. Passou 3 meses, Tamar procurou o sogro e falou, eu estou grávida. E o sogro, um homem muito justo,
no versículo 24 e 25. Vamos abrir só ali no finalzinho. Olha o que ele fez. Gênesis 38. Olha o que ele falou para a nora. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na lá viva. Que pipinão. Já acontecia naquela época e hoje também acontece. Quem conhece uma história trágica tipo essa? Um pipinão. Alguém conhece uma história trágica? Assim? Eu conheço mais de uma. Que tu não sabe nem o que dizer para a pessoa, de tão complicada que é a história. Vocês sabem que, eu até nem sei como é que está essa lei agora, mas casos de estupro era permitido por lei aborto, né? Então, assim, é muito difícil de julgar. A gente tem que usar a palavra de Deus para julgar. E muitas vezes a lei dos homens vai estar errada. Se você foi ou fosse vítima de um estupro, que culpa você teria? Né? Ou de um incesto, que culpa você teria? Então, diante de Deus, a matar alguém nunca é Ele que o faça. Se Ele deu a vida, é Ele que tire a vida. Não cabe a nós julgarmos quem deve viver e quem não deve viver, né? Então esse sogro fez isso, e aí mais para frente ali conta, vamos continuar ali no 26, 25. Quando ela estava sendo levada para fora, provavelmente já para ser queimada, né? Mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá e não voltou a ter relações com ela. Aí depois ainda continua a história. Até gêmeos era. E ela acabou tendo esses filhos com o sogro, que eram... A gente nem sabe o que é, o que se tornou. Se era filho, se era neto, né? Se era descendente dos filhos, a gente não consegue entender qual era a relação familiar que essas crianças iam ter com este homem. Mas por que eu contei essa história para vocês? Porque o tipo de aliança que a gente faz sempre vai aparecer. E foi o que aconteceu com Tamar e Judá. Ela fez uma aliança com ele. Ela trocou coisas com ele. Foi uma aliança. Não somente por trocar coisas, mas ela trocou sangue com ele. Ela fez uma aliança de sangue com ele. Biblicamente, a relação sexual, que nós vamos pincelar um pouco mais profundo depois, é um tipo de aliança. Então, cuide com quem você está fazendo alianças. E que tipo de aliança você está fazendo. Porque mesmo que ela for secreta, um dia ela vai aparecer. A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então Ele sabe o que a gente fala. Às vezes a gente pode se aliançar a alguém com uma palavra. Por exemplo, não deixa de ser um tipo de aliança. Comprei um carro do meu pai e eu falei para ele assim: olha, pode ficar tranquilo que até dia 20 eu vou pagar para ti o carro. Chega dia 20, nada. 21, 22, 20 do outro mês, nenhuma satisfação. Eu fiz uma aliança com ele. Eu dei a minha palavra, eu empenhei a minha palavra e ela precisa ter valor. Se chegou dia 19, eu estou vendo que para outro dia eu não vou ter o dinheiro, é minha responsabilidade, não importa quem atrasou comigo o meu pagamento, não importa se eu perdi o emprego ou se o meu patrão me enrolou. Não importa, o que aconteceu comigo não importa, nada vai justificar eu não me justificar diante dele. Então, eu vou chegar para ele, mesmo sendo meu pai, e eu vou dizer: pai, eu dei um problema no meu trabalho, eu não vou conseguir te pagar amanhã, posso pagar tal dia? Se for necessário me cobrar juros, eu quero fazer uma coisa que fique bom para mim e fique bom para ti também. Me desculpa, não foi o programado.
foi uma situação que saiu do meu controle. Minha palavra tem que valer. E isso é uma coisa rara hoje em dia também. Quem cumpre realmente com a palavra. Nesse exemplo que eu acabei de dar, da área financeira. Irmãos, a gente tem que cumprir. A nossa palavra tem que ter peso. Se eu combinei que eu ia fazer um serviço para alguém, tal dia, tal hora, se eu ver que eu não vou estar lá, eu preciso dar uma satisfação para essa pessoa antes. É uma falta de caráter e de respeito com a pessoa. Quem aqui gosta que façam isso consigo? Você talvez está contando com o teu salário e o teu patrão atrasa 10 dias. Ninguém gosta. Todo mundo tem os seus compromissos. Então, nós precisamos fazer valer a nossa palavra. E isso agrada o coração de Deus. Amém? Vamos para o próximo? Era baseado em termos. Esse capítulo de Deuteronômio 28, anote e leia hoje ainda, se você conseguir. Meu Deus, esse capítulo é demais. Do versículo 1 ao 14, ele cita bênçãos provenientes da obediência, a aliança que Deus faz com a gente, as promessas que Ele faz com a gente, quando nós somos obedientes a Ele. E do versículo 15 ao 68 é uma lista de maldições. Isso aqui, irmãos, está em vigor ainda hoje. Deus não aboliu essas regras, essas normas e essas ordenanças que Ele colocou aí. Tem coisas muito profundas ali, falam sobre diversas áreas da vida da pessoa, a vida financeira. Os filhos do seu ventre serão abençoados, sua cesta será abençoada. A cesta é onde bota o mantimento, né? Então, alimento não vai faltar. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, em tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor os abençoará na terra que dá a vocês. E por aí segue. E depois, se você vai ler ali a lista de maldições, ela é enorme também. Aí, ao contrário, a sua cesta e a sua amassadeira são amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. E está ali escrito por quê que seriam amaldiçoados. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão. Os encherá de doenças até bani-los da terra. E é interessante que a palavra diz que não é o diabo que ia trazer essas coisas, porque a gente bota toda a culpa no diabo às vezes, né? Me apareceu isso, é do diabo. Tudo que é ruim a gente acha que é do diabo, mas a palavra de Deus está falando, do versículo 15 ao 68, que Deus mandaria, Ele mandaria doenças, Ele mandaria maldições. A sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Lugares amaldiçoados, que a gente sabe que são terras onde não prospera, onde se planta e não se colhe. São lugares amaldiçoados. O André, meu irmão, estava compartilhando ontem, a gente abriu o mapa mundi para ver a distância de um país para o outro, enfim, estava conversando sobre isso. E ele citou uma ilha perto de Nova Zelândia, né? Não lembro o nome. Fiji, a ilha de Fiji, isso deve ter na Ásia. Eram todas elas, então. Que foi falado, até foi a Jocum que foi orar a respeito de maldições naquela região e diz que os missionários contaram isso, deve ter sido na tua TED, né? Que os corais daquele lugar que já estavam mortos passaram a ter vida de novo. Então, isso é um sinal físico de algo que Deus opera realmente no mundo espiritual. Não é brincadeira. É muito sério. Irmãos, eu sempre digo, olhe para a sua casa, para a sua vida. Se tem alguma coisa que não para de repetir, por exemplo, doenças não param de repetir, é um grande indício que possa ser uma maldição que Deus está permitindo para que tu abra os teus olhos para alguma área da tua vida que não está legal. A intenção no coração de Deus, quando Ele permite maldições, não é para te ferrar, para te destruir, mas é para que tu alinhe o teu coração e para que tu seja abençoado por Ele. Doenças, problema financeiro. Posso? Pedindo autorização para contar uma história.
Eu não lembro se eu contei já aqui, mas o pai, há uns 15, 20 anos atrás, eu acho, foi logo que a gente se mudou para a chácara, né? Ele comprou um carro e, gente, eu lembro, eu era criança, trabalhava só para arrumar o carro, né? O carro começou a estragar, e era um funil, assim. Todo o dinheiro ia só para o carro. Arrumava uma peça, estragava outra, arrumava outra peça, estragava outra. E trabalhando para aquilo ali, até um dia que bateu o desespero e foi orar, né? Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. E aí Deus deu a palavra de Malaquias 3:10, que fala sobre a fidelidade com relação aos dízimos, que era uma área que o pai não estava alinhado ainda. E aí ele viu que o pecado dele, que era roubar a Deus, reter aquilo que era de Deus, estava abrindo uma porta de maldição que Deus estava permitindo para abrir o entendimento dele sobre aquela área. E depois daquilo, vendeu o carro, né? Glória a Deus. E nunca mais, né? Resolveu. Então, assim, glória a Deus que aconteceu isso. Para ele poder abrir, para ele poder colher todas as bênçãos que vieram depois disso. Muitas bênçãos que Deus derramou na área financeira, em várias outras áreas da vida, por causa da obediência. Então, eu conto esse testemunho, porque, irmãos, se tem uma área da tua vida que está assim, tipo, tu está orando e não está havendo uma solução, pergunta para o Senhor se é uma falha tua, porque pode ser uma maldição que Ele está permitindo para te despertar para coisas maiores. Amém? Então, leia em casa depois essa lista aí de bênçãos e maldições. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, mas lê com o coração aberto, né? Tem muita coisa ali. Outro, pode passar para o próximo slide. Outro requisito ali, legal para se fazer uma aliança, era a morte de um animal, que nós falamos um pouquinho também. Geralmente se cortava esses animais em duas partes, né? Um boi, uma ovelha, seja lá o que for. E as pessoas que estavam fazendo a aliança tinham que passar no meio. Geralmente eram duas pessoas, então aquelas pessoas passavam de mãos dadas para poder afirmar que eles tinham uma aliança. Abre lá em Jeremias 34. É Jeremias 34, 18. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois, se andaram entre as partes dos animais. Está falando sobre o tipo de aliança. E faça anotação aí, Gênesis 15, do 9 ao 18. Também vai falar um pouco sobre a morte de animais. Próximo, por favor. Troca de nomes. Gênesis 17. A gente está bastante em Gênesis, né? 17, do 5 ao 6, eu vou ler. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Deus trocou o nome de Abraão como sinal da aliança que ele estava fazendo com Abraão e com Sara também, né? E isso até hoje acontece, né? Quando a gente faz um casamento, geralmente tem essa opção. Quando eu casei, pelo menos tinha várias opções. Podia deixar os nomes igual, o Fabiano podia pegar meu sobrenome, eu podia pegar o dele, tipo, dava para fazer o que quiser. Só que está sempre mudando, né? Não sei como que é hoje, mas num casamento significa isso. O teu sobrenome é o meu sobrenome, agora nós somos um. Tudo que tu tem é meu e tudo que eu tenho é teu também, né? A gente assina um termo quando vai casar, onde explica isso, né? Então, isso é uma característica de uma aliança. O sinal da aliança, pode ir para o próximo. Gênesis 17, 11. Um dos sinais da aliança, então, só passa aí para frente. Nós já estamos... terão que fazer essa marca que será o sinal de aliança entre mim e vocês. Está falando sobre o corte do prepúcio, né? Deus estava falando para Abraão sobre isso. E lá no Gênesis 21, 4, fala também sobre Abraão ter feito essa marca no corpo do filho dele ao 8º dia de vida. O que é esse sinal visível na carne, essa marca na carne? Era um corte que se fazia e tirava a pelezinha
que cobre o órgão sexual masculino. Então, era uma forma que Deus instituiu de marca de aliança, né? Tanto que todo o povo de Israel passava por esse processo de corte, enfim. Eu acho que para os homens, glória a Deus, que não precisa mais, né? Que hoje esse tipo de marca, ele é no coração, né? Senão ia ser um problema. Ia ter que ter alguém, o ministério da circuncisão. Quem será que ia se habilitar, né? E mais uns 3 ou 4 para segurar, né? Glória a Deus, que Deus vai mudando algumas coisas, né? Já pensou se tudo fosse, irmãos? Como é bom a gente ter nascido nessa época. Já pensou se você tivesse nascido naquela época? Como que seria, né? Tão diferente, né? E teria que passar, porque todos aqueles homens passavam por isso. Ia ter que passar também, né? Quando era bebê ainda tudo bem, mas Abraão fez em adulto, né? Isso. Sinal da aliança foi os elementos... eu queria falar, na África, os chefes indígenas têm marcas pelo corpo, né, pelo braço. Quanto mais marcas, mais poderoso ele é. Então, existe também uma cultura que se espalhou pelo mundo da marca do sangue, do derramamento de sangue faz sentido e tem ligação com a aliança, né? Aí eu já deixo uma pergunta para você. E a prática da automutilação, que a gente vê muito entre os adolescentes, que é dos cortes, né? A pessoa começa... A gente chega a ouvir que, eu corto aqui porque enquanto a dor está aqui, sai daqui, né? Na verdade, só troca a dor de um lugar para o outro. É uma grande mentira. Mas um sangue está sendo derramado, enquanto está sendo mutilado, enquanto está sendo cortado ali. Que tipo de aliança está sendo estabelecida ali? Será que é uma aliança com Deus? Né? Então, já deixa uma dúvida aí para você. Alguém está se aliançando, esse sangue está sendo derramado. Alguém está levando a sério aquilo ali. Com certeza não é Deus. Elementos memoriais, coisas que Deus deixou para poder lembrar das alianças que Ele tem. Você sabia que o arco-íris é um elemento que Deus deixou? Sabe o significado do arco-íris? Abre lá rapidinho Gênesis 9, só vira as páginas aí. Se você não sabe disso, quando chover e der sol, tu vai olhar o arco-íris de outra forma. Então, me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então, Deus, depois do dilúvio, depois que a terra inteira foi tomada por água, Ele colocou o arco-íris no céu para que o ser humano olhasse, para que ele olhasse e dissesse, eu tenho uma aliança com esse povo, nunca mais a terra vai ser inundada. A gente pode ver enchentes, mas nunca mais vai acontecer da terra inteira ficar debaixo da água. Outro simbologia ali do elemento memorial é o pão e o vinho, a Santa Ceia, né? Se você abrir lá em Mateus 26... Só anota aí que eu vou abrir. 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Isso é o meu sangue da aliança, Jesus falou, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu estou derramando meu sangue para que vocês se lembrem toma a Santa Ceia, tu vai lembrar, eu derramei o meu sangue para que os teus pecados fossem perdoados. Então, domingo agora a gente teve a Santa Ceia. Foi uma lembrança que a gente fez, é uma simbologia da igreja cristã, fazer a Santa Ceia, tomar a Santa Ceia para se lembrar da aliança que a gente tem com Deus, que o sangue dele foi derramado para que o nosso pecado fosse perdoado. Anel de casamento, escritura, são tipos de elementos memoriais também, um contrato de compra e venda também são, né? E passa para a próxima aí, acho que tem mais uma ou não? Um slide? Tá, acabou, tudo bem. Eu tinha colocado aqui, para dar uma comentada por cima com vocês, sobre o casamento, né? Sobre a aliança de casamento. Biblicamente falando,
perdoem os que estavam no congresso, vão ouvir a mesma coisa, mas o que validava o casamento no Antigo Testamento era a relação sexual, não era um anel no dedo e nem uma bênção de um padre no pastor ou assinar um documento legalizando o casamento. Hoje, sim. Ninguém que vem até aqui à igreja e fala, pastor, dá a bênção, sem ter legalizado a sua situação perante a lei dos homens, a gente não vai fazer a bênção. Porque é como se nós abençoássemos algo, fica contra a mão. Lá vai ter maldição, está errado. É como se a gente falasse, irmão, pode andar sem carteira de habilitação, não tem problema, que Deus te abençoe. Mas na lei, o policial que vai pegar lá, ele vai ter que aplicar uma multa porque está errado. Então, nós andamos também com a lei moral civil, né, que ela existe para nos proteger. Então, o casamento no Antigo Testamento, que validava ele, era a relação sexual, o derramamento de sangue que acontecia ali. Aí eu queria falar um pouco para você assim, sobre um dado que eu peguei, que eu fiquei abobada. Foi um estudo científico, né, da Universidade de Seattle, nos Estados Unidos. Eles pegaram, inclusive, uma mulher de 50 anos que tinha tido parceiros sexuais há mais de 50 anos atrás, uma mulher idosa, né? E ela tinha no DNA dela, DNA daquele parceiro de 50 anos atrás. O que ficou comprovado? Que toda mulher carrega no seu organismo, no seu DNA, o DNA daquele homem com quem ela se relacionou sexualmente. Não tem como separar. Se a pessoa teve uma relação quando tinha 15 anos, na mulher, se ela teve uma relação com 15 anos, se ela está com 70 anos, se for tirar o sangue dela e verificar, vão encontrar o DNA daquele cara que ela se relacionou lá atrás com 15 anos. Porque essas células vivas, que são os espermatozoides, elas entram na corrente sanguínea e elas se instalam ou no cérebro ou na medula. E não tem como tirar. Então, essa pessoa ela vai ficar marcada para sempre. E eles descobriram isso porque estavam atrás de algumas doenças que crianças, bebês recém-nascidos estavam desenvolvendo. E eles chamam de microquimerismo, esse tipo de doença, entre aspas, uma doença. O que eles perceberam? Que essas mulheres que tinham tido várias relações sexuais, os bebês nasciam com o DNA, não somente do pai biológico, mas tinham traços do DNA daqueles outros parceiros sexuais. Então, a criança acabava, e acaba até hoje, absorvendo esse DNA também. Por que eu falo isso? Porque é muito sério, isso é uma aliança que se faz. A relação sexual, eu diria que é a maior aliança e que está mais deturpada no mundo hoje. O carnaval incita isso. Gente, quando nós vamos para Tramandaí, tem um lugar que tem uma placa, uma propaganda de lingerie, que é um absurdo. Aí sempre quando nós passamos por lá, eu converso com o Fabiano para ele não olhar para o lado. Porque não é uma gorda que está lá, né? Desculpa o termo, não é uma feia, é uma bonita, é uma mulher dentro do padrão de beleza do mundo, né? É para poder atrair os olhos mesmo, é para poder levar o homem a pensar coisas que não deveria, com mulher que não deveria. Então, assim, tudo à nossa volta clama por isso. As roupas, as gurias sabem. Meu Deus, que dificuldade no verão encontrar uma bermuda que vem até o joelho. Não existe. É short com meia bunda de fora. Desculpa o termo. E isso, às vezes, irmãos, tem entrado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, como se fosse qualquer coisa. E a gente acaba, às vezes, sendo instrumento do diabo para ajudar a fortalecer essa questão de aliança, porque nem preciso comentar, mas assim, a quantidade de casamentos destruídos dentro da igreja, alianças desfeitas. Casa com um, casa com o outro, separa de um. Cristãos, o que é pior. No mundo nem se fala. Mas alianças de homens com homens, relações sexuais ilícitas que a palavra de Deus chama de repúdio, de repugnação, que Deus tem. Qual é a palavra?
nojo, é quase essa palavra que eu não achei, mas Deus tem aversão a isso. Tudo isso está escrito na palavra de Deus e está um caos. E o pior é que a tendência não é melhorar, é piorar. Então, todo esse estudo que eu falei, que eu tentei trazer para você sobre a aliança, é sobre o tanto que Deus leva a sério uma aliança. Você precisa levar a sério a sua aliança com Ele. Porque Ele leva a sério o que você fala para Ele. Cada vez que tu vem até o altar, tu diz, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, leve a sério isso, porque o Senhor está levando a sério isso. As promessas que você faz de servir Ele para o resto da sua vida, de ser mais santo, Deus está levando a sério isso. E Ele sempre cumpriu com tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, Ele continua cumprindo. Então, leia essa palavra para descobrir aquilo que tem de bênção e aquilo que tem de maldição também, de acordo com a sua obediência ou desobediência a Deus. Porque tudo o que a gente faz vai ter um retorno. Pode demorar pouco ou pode demorar muito, mas vai vir. A vida de ninguém é o que é de graça. Se você tem um problemão, não é do acaso. Deus está querendo falar contigo. Até numa luta, numa tentação, num problema de família, algo Deus está querendo falar, Ele sempre quer falar. Então descubra o que Ele está querendo falar contigo. Vai descobrir o que a palavra fala sobre a aliança. Eu queria te convidar a ficar em pé. São ligações na alma. Relações sexuais são ligações na alma, né? Há um bom tempo atrás, eu estive conversando com uma jovem e ela tinha tido um relacionamento sexual, amoroso, namorava, enfim, né? E daquela relação acabou nascendo uma criança. A criança nasceu e viveu bem pouco, faleceu, foi prematura, né? E aquele casal se separou. Aí ele casou com outra moça, né? E a menina não conseguia entrar em nenhum relacionamento. Ela vivia amarrada na mente dela, na alma dela. Ela vivia tipo assim, parece que tinha que ser aquele primeiro. Não tinha outra pessoa no mundo para ela. Mesmo que ela quisesse ter outros relacionamentos, ela nunca era feliz. Aí nós conseguimos sentar, orar sobre isso e desligar realmente a alma dela. Biologicamente falando, cientificamente falando, nunca mais vai se tirar do corpo dela a marca que aquele homem deixou, da genética dela, do DNA dela. Mas espiritualmente, Jesus pode fazer todas as coisas. E nós oramos pedindo que Deus desligasse a alma, porque ela ficava amarrada. E nós estamos cansados de ouvir histórias também de casais que são casados, que têm a bênção de Deus, e enquanto estão tendo relação sexual, às vezes o marido ou a esposa fica lembrando do primeiro namorado. Isso destrói um casamento. Quem é que quer ser chamado pelo nome errado? Sabe, a gente sabe, e deveria todo casal que está para casar, a gente instrui para contar, abrir o coração para o futuro, para o cônjuge, contar se teve mais de uma relação sexual, não deixar nenhum segredo para o casamento, porque essas coisas elas sempre aparecem. Tem que ter maturidade para isso, para ouvir e para falar. Mas você imagina ficar com uma perseguição na alma desse jeito, e essa menina ficava com isso, até que nós entendemos de Deus que precisávamos orar sobre isso, desligar a alma dela, e depois que ela entendeu isso, foi feito, ela pediu perdão ao Senhor, e aí sim ela conseguiu realmente se desligar para poder ser feliz, para poder ter um outro relacionamento, para casar, para deixar o passado para trás, né? Então o que eu queria deixar para você é isso, assim, que em tudo Deus quer falar algo. Fecha os teus olhos e tenha o teu momento de orar ao Senhor. De repente algo aqui ficou mais latente dentro de ti. O mais importante é você entender que toda plantação tem uma colheita. Então, se em algum ponto de algo que eu falei, isso ficou forte dentro de ti, fala para o Senhor. Faz a tua primeira oração em relação a esse motivo. Pede perdão ao Senhor por aquilo que tu possa ter feito
contra a palavra dele. E depois daqui, procure alguém que você confia, alguém que realmente possa te instruir nisso, teu discipulador, líder de célula, algum irmão mais maduro da igreja, para você orar sobre isso e ser livre, porque Deus leva a sério a aliança que tu faz com Ele, e Ele não quer te dividir com mais ninguém. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para ter um compromisso de fidelidade contigo, quando nós nem sabíamos o que era fidelidade, Senhor. E nós somos imensamente, eternamente gratos a Ti, Jesus, por sermos escolhidos para receber a salvação. Te agradecemos pelo nosso lugar no céu contigo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu cada um chegar, que tudo era para poder mostrar o Teu amor, Senhor. Pedimos perdão por qualquer pecado que tenhamos cometido, Senhor, por falta de entendimento, por não entender realmente a Tua palavra, por não conhecer, Senhor. Pedimos que o Senhor passe Teu sangue precioso que purifica de todo pecado e nos limpe de tudo isso, Senhor, que nós possamos ser livres disso, Pai, para poder viver um novo tempo contigo, um tempo de liberdade, Senhor, um tempo de cura, Pai, e um tempo, Deus, de nos comprometermos muito mais com o Senhor, assim como o Senhor já tem feito conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.